querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Hoje o nosso agente vai falar sobre dor de cabeça. Estudos da Sociedade Brasileira de Cefaleia revelam que 95% da população terá no mínimo uma dor de cabeça ao longo da vida. Cerca de 70% das mulheres e 50% dos homens apresentam pelo menos um episódio de cefaleia por mês. Os sintomas podem ser variados, como dor latejante, pontadas e até sensação de pressão na cabeça. Quando o incômodo começa, muitas pessoas tentam resolver o desconforto com analgésicos. Mas atenção, especialistas alertam que a dor de cabeça, apesar de ser comum, não é normal não. Além disso, a automedicação pode mascarar doenças mais sérias. Para tratar do assunto, eu estou recebendo, e para tirar dúvidas, evidentemente, o neurologista Fernando Elias Borges e também o odontólogo especialista em DTM do orofacial, José Levi Botelho. São os meus convidados de hoje. Em um minuto eu já volto para conversar com eles sobre esse tema que, bom, faz mal para a cabeça de muita gente. 46% da população sofre de dor de cabeça, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Para conviver com um problema, muitas pessoas recorrem à automedicação. Um grande risco para a saúde mesmo. Põe na tela. José Ulisses sofreu com enxaqueca na infância e adolescência. Na época, o problema prejudicava até os estudos. Graças a um tratamento com remédios homeopáticos, o radialista se livrou das crises, mas de vez em quando ainda tem dores de cabeça. Chega a ser 2 vezes no mês, alguma coisa assim. Quando eu exagero na comida, faço algum erro alimentar e a falta da ingesta de água também. E quando a cefaleia aparece, Ulisses já sabe o que fazer. O medicamento que o médico já tinha prescrito era a base de dipirona. Um analgésico à base de dipirona. Então, sempre que eu preciso, eu faço uso da dipirona, né? Segundo um levantamento da Organização Mundial de Saúde, 50% das pessoas com dor de cabeça praticam a automedicação, ou seja, utilizam remédios por conta própria. O estudo da OMS revela também que 46% da população sofre de dor de cabeça, 42% tem dor de cabeça tensional, 11% enxaqueca e 2% enxaqueca crônica. E a automedicação mascara as várias causas do problema. A dor de cabeça pode ser desencadeada por mais de 150 motivos, entre eles ingestão de alimentos ricos em conservantes, uso excessivo de analgésicos, sinusite, ação de toxinas e até tumores. Esta farmacêutica bioquímica alerta para as consequências do uso de medicamentos sem orientação profissional. Ela pode trazer desde um transtorno menor, que é uma intoxicação leve, a intoxicações graves e, em alguns casos, até levar à morte. Para este fisioterapeuta especialista em medicina tradicional chinesa, as terapias orientais são bastante eficazes no tratamento da cefaleia. A medicina chinesa, através da sua avaliação, que é baseada na filosofia chinesa, no taoísmo, em algumas relações que existem entre o corpo humano e a natureza. Então, através dessa boa avaliação, dessas relações, a gente consegue enxergar desequilíbrios sistêmicos que estão por trás de uma dor de cabeça. Mas o que fazer quando o problema aparece? A farmacêutica defende que se a dor de cabeça tiver uma causa simples, vai passar com cuidados básicos. Se for uma dor de cabeça por uma indigestão, é só ele tomar um chá, né? Vamos supor que ele comeu alguma coisa e rapidamente sentiu uma dor de cabeça. Ele toma um chá, né, desses chás simples que existe no mercado, e aí, se não passar, é porque não é um cuidado simples, é uma coisa maior. Aí ele deve procurar o médico. Bom, para tratar desse assunto, estou recebendo aqui o Dr. Fernando Elias Borges, que é neurologista, e o Dr. José Levi Botelho, que é odontólogo, especialista em DTM do orofacial. Eu vou começar com o Dr. Fernando, seja bem-vindo. Doutor Fernando, quais são os tipos de cefaleia, de dor de cabeça? Qual é a diferença disso em enxaqueca? Porque tem gente que sofre muito de enxaqueca. Seja bem-vindo. Fábio, boa noite. Boa noite aos telespectadores. E, bem, as dores de cabeça são considerado o mal mais frequente da humanidade. Então, recorrentemente, as pessoas procuram o auxílio médico por conta de cefaleia. A cefaleia mais frequente no consultório do médico é a enxaqueca, que a gente chama tecnicamente de migrânia, que é uma cefaleia com características muito típicas, descrita há mais de 100 anos,
e é caracterizada por principalmente cefaleias do tipo pulsátil. Então a pessoa sente pulsações, sensações pulsáteis relacionadas à dor na cabeça e geralmente componentes associados, como alterações visuais, alterações de sensibilidade. Mas no dia a dia, na prática geral, as pessoas reclamam muito de cefaleias do tipo tensional, que podem estar relacionadas a dores musculares cervicais, dores oromandibulares. Então, a gente tem essas duas mais frequentes e existem centenas de outros subtipos de dores de cabeça que o especialista lida no dia a dia. Olha, eu confesso para o senhor, doutor Fernando, que eu não achava que enxaqueca era tão forte assim. Aí eu fui no casamento do meu irmão nos Estados Unidos, não sei o que me aconteceu, sei que eu tive uma enxaqueca brava, graças a Deus eu tenho uma médica dentro de casa que me ajuda, que é minha esposa, mas eu tive uma enxaqueca terrível que eu não conseguia abrir o olho, não conseguia, ela fechou todas as cortinas, a gente estava num hotel daqueles, perto ali de onde ia ser a cerimônia do casamento, ela fechou todas as cortinas, botava uma água, um pano molhado na minha testa, eu não conseguia abrir o olho, eu devo ter ficado assim por umas 2, 3 horas, até que passou essa dor de cabeça. O senhor falou que enxaqueca tem... Isso não era aquela dor de cabeça normal que eu já tinha tido, que você toma um analgésico que passa e tudo mais. Mas essa foi terrível, quando abriu o olho. Isso. O senhor falou que enxaqueca é típica, não é uma dor de cabeça assim. Tem vários sintomas típicos. Quais seriam esses sintomas? Os sintomas mais típicos da enxaqueca, você já relatou alguns que você experimentou, conseguiu experimentar nessa traumática experiência, né? Uhum. Bom, a característica da dor pulsátil, geralmente a dor ela é unilateral, então ela acomete um lado do crânio, a pessoa fica referindo que a dor só está de um lado da cabeça. É uma dor que altera o campo visual, então a pessoa pode perceber pontos luminosos no campo visual ou manchas escuras no campo visual, pode vir associada a vertigem, náuseas e uma irritabilidade muito grande à claridade e barulho. Essa seria a diferença de uma dor de cabeça normal. Isso, essas são características típicas da enxaqueca. Eu estou falando isso porque enxaqueca tira a pessoa do trabalho. Dor de cabeça geralmente não. Né? A enxaqueca ela pode variar a intensidade. Então, você pode sofrer enxaqueca, ter crises muito leves que não te incomodam, então não vai fazer você procurar um serviço de saúde ou uma assistência, mas existem crises esporádicas que podem ser muito intensas e atrapalhar muito, inclusive a economia, né? Existem dados, né, americanos principalmente, que a enxaqueca é uma causa importante de abstenção no trabalho. É uma causa importante de falta ao trabalho e isso preocupa as empresas. Então, muitas pessoas deixam de produzir por conta da dor de cabeça recorrente, né? Ok, deixa eu trazer o doutor José Levi Botelho para a nossa discussão. Dor de cabeça, essa cefaleia, até a própria enxaqueca, pode estar relacionada aos dentes também, doutor? Na realidade, não aos dentes, mas ao sistema neuromuscular relacionado com a área dentista, que é a cabeça e pescoço, né? Na verdade, o interessante e é preocupante também, porque na verdade qualquer dor de cabeça, a reação do leigo é chamada de enxaqueca. Na verdade, ela pode não ser uma enxaqueca, né? Inclusive a dor relacionada com a musculatura esquelética nessa região, né, na área do cirurgião dentista, ela se aproxima muito também. Então precisa realmente de um profissional experiente, no caso do médico, para ele separar essa dor, né? Então definir bem, porque ela pode ser pulsátil. A dor relacionada com a musculatura esquelética pode, só que quando ela é muito forte, quando é mais fraca, ela não é pulsátil. Ela pode trazer várias outras reações, ânsia de vômito, pode ter relação com estresse e tudo isso, né? Então, na realidade, ela se parece muito. Na realidade, as principais diferenças que a gente coloca é que a dor pulsátil, que é a dor vascular, que é uma dor, né, relacionada com o vaso, ela vai pulsar no compasso da batida do coração. E o segundo é que ela pulsa o tempo inteiro, a dor, a enxaqueca, né, a dor muscular. E a dor muscular não, ela pulsa quando é mais forte, né? Mas pode ter relação e tão forte quanto. O senhor está falando de dores que são causadas pela face, né, por algo errado na face. Isso seria a tal da disfunção temporomandibular, ou DTM?
O senhor podia explicar o que é isso para a gente? É disfunção temporomandibular, né? Na verdade, essa disfunção que engloba também a articulação, porque faz parte desse conjunto anatômico, né? É uma disfunção que pode acometer a têmpora, né? E a mandíbula, essa região. Então, a dor orofacial, porque todo tipo de dor, né? Nessa área também o dentista está apto, né? O especialista nessa área está apto a diagnosticar e tratar. Mas realmente as mais comuns são as DTMs, né, relacionadas com a musculatura esquelética, e podem ter relações com dor de cabeça forte. Nem sempre tem relação com dente fora de posição, né? Então, mas pode dar dor de ouvido muito forte também, né? Mas eu gosto de deixar claro, antes do Fernando, que é o seguinte: primeiro dor de cabeça, profissional para procurar um neurologista. Dor de ouvido, procurar o otorrino, né? Agora, não achou causa nenhuma, procure um especialista em DTM. E é muito comum a comorbidade. Então, você pode sofrer de enxaqueca, de ter uma crise de dor de cabeça recorrente, e por conta do estresse do dia a dia, de situações de, às vezes, bruxismo, por disfunção da TM, desenvolver uma dor oromandibular associada à enxaqueca. E aí, se você tratar, por exemplo, apenas a enxaqueca, você melhora as crises de enxaqueca e continua tendo a dor oromandibular. E aí não melhora. Então, o problema não resolve. O problema não resolve. Então a gente tem que ter esse entrelaçamento multiprofissional na abordagem desses pacientes. Tá, doutor Fernando, o doutor José Levi colocou para nós sobre questão dos dentes que pode afetar, o dente ou qualquer outra coisa que pode afetar a cabeça e dá dor de cabeça. Mas também tem outros problemas, como a visão. Eu sei porque tem muita gente que sofre de dor de cabeça, vai no oftalmologista, descobre que na verdade é um problema de vista, que força a vista e tem toda a explicação. Há outros fatores também. Eu sei, por exemplo, que tem gente que tem crise de enxaqueca quando come um chocolate. Eu tenho um parente meu que se comer um chocolate, coitado, vai passar mal. Essa questão do oftalmologista é muito interessante, porque muitas pessoas, como os sintomas iniciais da enxaqueca, podem provocar auras visuais, essas alterações do campo visual, a pessoa fica vendo manchas. Então, ele acha que ele está com um problema sério na visão e procura o oftalmologista. Então, é muito comum pessoas que sofrem enxaqueca irem ao oftalmologista achando que está com um problema grave de visão. Bom, na maioria das vezes, o oftalmologista avalia, vê que a visão da pessoa não tem nenhum problema e encaminha ele, então, para procurar um neurologista. E aí ele vai descobrir que ele tem enxaqueca. Isso não é raro, isso é uma coisa frequente. A mesma forma, a vertigem, a tontura. A pessoa sente muita tontura relacionada à dor de cabeça, procura um otorrino. E, na verdade, a vertigem que ele tem é um sintoma relacionado à enxaqueca. Então, assim, não que... Pode ser o contrário também, a pessoa ter a dor de cabeça e ser um problema visual? Isso. Pode, mas é mais raro. Por exemplo, o glaucoma. O glaucoma é uma doença ocular que causa dor localizada. Então, é uma dor localizada no grão do olho, no globo ocular. E uma dor intensa, contínua, que acentua com o esforço, certo? Tem algumas características que são bem diferentes da migrânia. O comum mesmo é a pessoa ter essas, como esse familiar seu relata, ter um fator predisponente, que pode ser alimentar, pode ser alguma situação do dia a dia, por exemplo, pessoas que ficam horas sem se alimentar, pessoas que ficam privadas do sono normal, passam noite sem dormir, trabalham em esquema de plantão. Essas pessoas podem, se elas têm predisposição genética para ter enxaqueca, elas podem ter mais crises, aumentar a frequência das crises. Bom, falar um pouquinho também, doutor Fernando e também doutor José Levi, sobre o que nós mostramos na nossa matéria, que foi a automedicação. Talvez seja a doença que mais se automedica no Brasil, deve ser dor de cabeça, né? Porque todo mundo já sabe um remedinho, já sabe alguma coisa que faz, um chazinho, alguma coisa que resolve a dor de cabeça. Tem demais essa automedicação? Infelizmente tem demais. Você sabe que o campeão de mercado de vendas de medicamentos de livre, né? Medicamentos que não são necessários de prescrição, são analgésicos. Então existe uma marca aí que... E qual que é o perigo disso? O grande perigo de você usar analgésico sem um acompanhamento médico, primeiro é a intoxicação. Você corre risco de intoxicação. Você pode ser alérgico à substância daquele analgésico, por exemplo. Então, pessoas podem, com um simples comprimido de dipirona, ter um quadro alérgico grave. Mas esse não é o principal problema. O principal problema é você mascarar a causa da dor. Então, assim, se você tem uma dor pontual,
exclusiva, que iniciou há 2 dias, toma um analgésico que ela melhora, é perceptível que você não precisa de uma assistência médica, que foi algo que já passou. Agora, se você tem episódios recorrentes de dor, você deve procurar assistência médica para o diagnóstico correto. Então, até o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, ele vai contra essa autorização que o Conselho Federal de Farmácia tenta fazer com que o farmacêutico possa prescrever no balcão. Isso já acontece. Não precisa do farmacêutico prescrever no balcão. O balconista já vende um medicamento sem prescrição. Não precisa de prescrição, é só chegar lá e falar. Pede. Então... Às vezes chega lá e fala, eu estou sentindo tal coisa, o que você me recomenda? Exato. Entendeu? Então, assim, isso já existe na prática. Então, não precisa de regulamentar a prescrição do farmacêutico. E a prescrição do farmacêutico, nesse sentido, ela é prejudicial. Porque ele vai simplesmente manter um tratamento sintomático sem diagnóstico. Eu gostaria de pontuar que é muito importante, eu acho que é a base dessa discussão de automedicação, eu acho que a gente definir a dor, né? Na verdade, a dor é um mecanismo de defesa, né? Então, quando a pessoa que não apresenta dor, tem um limiar que não apresenta dor, quando existe um problema, isso é muito ruim para ela. Então, é um mecanismo de defesa. Né? E o grande problema da automedicação é você tirar um sinal que está te mostrando algo errado, fora do padrão, e a gente não investigar a causa. Né? Então, esse é o grande problema. Mas a paciente tomou medicação, geralmente a gente diz isso, tomou medicação, aliviou analgésico comum, né? Agora, aí ele começa, a dor não começa a passar com analgésico, e, como o doutor Fernando falou, dor recorrente, ele tem que investigar. Né? Então, assim, é um aviso de que tem algo errado. Mas toda dor em qualquer lugar deve ser investigado, né? Ainda mais uma dor recorrente. Né? Especificamente no caso da cefaleia, né? Agora vamos falar da cefaleia em geral, o uso excessivo de analgésicos, ele pode não só aumentar o risco de intoxicação, de agravar os sintomas, mas ele pode ser a causa da perpetuação do sintoma de dor. Então, a gente tem na classificação internacional de cefaleia, a gente tem um subtipo de cefaleia crônica, que é a cefaleia associada ao abuso de analgésico. E essa cefaleia cessa exclusivamente com a suspensão do uso de analgésico. Então, se a pessoa acostumou a usar o analgésico para qualquer dor de cabeça e, de repente, ele tem que usar analgésico todos os dias para controlar a dor de cabeça, a simples suspensão do uso excessivo de analgésico pode controlar a dor de cabeça dele. Então, o que ele está achando que está tratando o problema dele, na verdade, é a causa do problema. Ok. Deixa eu só fazer uma pergunta também para o doutor José Levi. A gente sabe também que tem a famosa sinusite, que causa dores na face, no modo geral, e causa dor de cabeça, né? Outra coisa que eu sofro, esse eu sofro mesmo, já que foi só uma vez. Mas sinusite eu sofro e sofro dor... ainda bem que os médicos entendem. Sofro dor no dente, inclusive. Minha mandíbula fica toda dolorida e eu já procurei dentista, odontólogo, para ver se eu tinha cara e não tinha. E sentindo muita dor e tudo mais. Isso acontece mesmo, doutor? Acontece, né? A dor reflexa, esse é o grande, na verdade, a grande dificuldade, né? Então, eu costumo dizer que no caso de cefaleia relacionado com a nossa área, se o paciente é triste dizer isso, mas se ele dá sorte de ter dor na articulação temporomandibular, que a mais famosa é a TM, né? A articulação temporomandibular. Na verdade, a articulação é normal. Agora, a disfunção dela, sim, deve ser tratada, né? E se o paciente tem a dor, então é mais fácil chegar no profissional que trata, né? Pelo menos no cirurgião dentista. Mas se ele não tem dor nessa região, ele pode ficar vagando e essa dor corre o risco de cronificar. E aí fica muito mais difícil o tratamento. Então, a dor, quanto mais crônica, né, mais difícil a solução. Quanto mais crônica a dor passa a ser um problema além da causa primária. Então, daí a pouco você tem que tratar a causa, às vezes, retirar da causa, você tem que tratar a dor, porque ela ficou crônica. Né? Então, é muito mais complicado. Esse é um grande problema. Mas tem muitas relações também, dor reflexas nos dentes. A sinusite ataca os dentes também? A sinusite também. E o contrário também. O paciente pode achar que tem uma dor de dente, ser um problema de sinusite, pode ser o contrário também. A sinusite está relacionada. Dor nos olhos também, a dor muscular pode... Né? A sinusite tem uma característica interessante. Igual você falou, a sinusite recorrente também pode ser
pode ser enxaqueca. Porque muitas das vezes o que acontece? A pessoa refere dor localizada, próxima ao olho, com lacrimejamento, vermelhidão nos olhos, começa a escorrer o nariz e acha que aquilo é sinusite. E, na verdade, aquilo é uma resposta reflexa à dor provocada pela enxaqueca. Então, a pessoa pode sofrer de enxaqueca, a enxaqueca, e achar que está tendo sinusite. E achar que está tendo sinusite recorrente. A sinusite, geralmente, quando ela é diagnosticada, ela é um quadro agudo com um processo infeccioso associado. Então, a pessoa tem também febre, catarro, catarro purulento. Então, é um quadro mais agudo, mais típico. Quando ele se torna muito recorrente, também tem que ser investigada a possibilidade de ser uma enxaqueca com desautonomia na face, com essas sensações autonômicas na face que provocam esse lacrimejamento, o escorrer, a secreção pelo nariz. Então, às vezes, a sinusite crônica, que a gente vê muito os doutores tratando, a gente... Vou assustar um pouquinho o pessoal em casa, que eu acho até importante. O senhor falou aí que tem dores, dor de cabeça, que aí acaba a pessoa tomando analgésico. Todo mundo sabe de cor sorteado o nome de um analgésico aí, todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece. Todo mundo toma algum quando tem dor de cabeça, enfim. O senhor falou que pode mascarar problemas mais sérios, né? Que problemas mais sérios seriam esses que podem ser mascarados, a pessoa achar que está tendo só dor de cabeça e não é verdade? O pior problema que pode acontecer, então, de uma dor ser mascarada, é ela ter uma doença estrutural, uma lesão estrutural no cérebro, por exemplo, um tumor cerebral. O tumor cerebral, o que vai acontecer? Ele cresce pela proliferação celular, ele vai aumentando de volume e ele começa a aumentar a pressão intracraniana. Então, esse aumento da pressão dentro do crânio, dentro da cabeça, produz um sintoma doloroso, que geralmente é um sintoma doloroso que a gente caracteriza como progressivo. Então, toda dor de cabeça que é progressiva, ela não passa, ou ela passa muito pouco, tem que ser investigada. Então, a gente tem sinais de alerta, a gente tem sinais clínicos que a gente utiliza. Então, por exemplo, se o paciente acorda de madrugada com muita dor de cabeça, se ele acorda vomitando com dor de cabeça, se a dor de cabeça dele se comportava esporadicamente, de vez em quando só, e agora ele tem dor de cabeça todo dia. Então, são situações que a gente chama atenção e o paciente tem que procurar um auxílio. Uma pessoa que sofre de aneurisma pode estar tendo, pode ser dor de cabeça e ele achar que é dor de cabeça, mas está sofrendo disso. O aneurisma cerebral ele tem uma característica muito particular, que ele não produz dor enquanto ele não sangra. Porque ele é uma dilatação de um vaso e o vaso, apenas por estar dilatado, ele não causa dor. Quando essa dilatação do vaso rompe e o sangue extravasa nos tecidos, esse sangue vai irritar o tecido meníngeo, então irrita as meninges e provoca uma dor insuportável. Então, a característica principal da dor de cabeça relacionada ao aneurisma cerebral é a instalação muito aguda. A gente chama de dor... Aí o problema já está mais sério, doutor? Aí é muito sério, é muito sério. A pessoa precisa ser atendida numa estrutura de urgência, em muitos casos ela vai para a cirurgia. Então, assim, o ideal do aneurisma seria se a pessoa descobrisse ele antes dele causar dor. E já tratar. A dor de cabeça, então, não é uma manifestação clínica comum dos aneurismas não rompidos, apenas os aneurismas rompidos. Tá ok. Quero agradecer aqui a participação do Dr. Fernando Elias Borges, que é neurologista. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado pelo convite. E a gente está sempre à disposição para conversar com a população, conversar com o pastor, que é uma pessoa agradável. Agradeço muito. Agradeço o agradável também. Doutor José Levi Botelho, odontólogo, especialista em DTM do orofacial. Obrigado pela sua participação também. Agradeço a oportunidade, estou à disposição. Lembrando que sempre todos esses sintomas falados, geralmente eu não retruquei, mas pode ter relação com a dor forte, né? Pode ter relação da mesma forma, né? Com a dor provocada. Então, por isso que primeiro a gente orienta, procura o profissional médico, otorrino, não achou nada, fez todos aqueles exames, tá? Procura um especialista na área. Lembrando que não se trata isso com ortodontia, com desgaste de dente, tá? Então, o tratamento não é isso, embora se faça ainda, infelizmente. Né? Ok, a verdade é essa. Sentiu dor de cabeça, procura um médico, deixa ele fazer uma análise e tomara que ele fale para você só tomar o analgésico mesmo. É o que eu peço a Deus que aconteça. Agora, se tiver algo mais sério, algo que precisa de um tratamento especializado, ele vai fazer a indicação. Deus te abençoe. Até amanhã.